Amados, boa noite. Conforme eu falei, uma palavra, a gente dá uma revisada na palavra que foi ministrada domingo aos nossos corações. E é um tema que o Senhor trouxe sobre mudança de mentalidade, mudança de entendimento, porque a promessa de Deus para você e para mim é que a gente experimente aquilo que Ele tem perfeito, aquilo que é bom e aquilo que é agradável. É a promessa dele de Romanos 12, versículo 2. E para isso o Senhor nos levou a meditar num texto de João capítulo 20, no versículo 19, que diz que chegada a tarde, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E esse texto nos levou também a outro texto, outro versículo, de Atos capítulo 2 e Atos também capítulo 5, onde os discípulos estão com uma outra postura. A situação é o seguinte: se a gente analisar o que aconteceu, logo depois que Jesus foi crucificado, os discípulos com medo se reuniram numa casa e trancaram, fecharam a porta. Porque o medo faz isso com a gente, os sentimentos da nossa alma, os sentimentos, ele acaba às vezes nos vendendo, nos aprisionando, e fez isso com os discípulos. Os 3 anos que eles ficaram com Jesus, que caminharam em tantas coisas, devido à circunstância, devido a eles andarem por aquilo que eles veem, fez isso com eles. E o que aconteceu? Os discípulos estavam na porta, fechada, dentro de uma casa, com medo. Aí Jesus apareceu, transpassou a porta, entrou no meio deles, deu uma palavra: paz seja convosco. No outro texto que nós lemos foi em Atos capítulo 2, onde Pedro e os demais discípulos, depois da descida de Pentecoste, levanta para o meio de todos os judeus e fala com eles do que tinha acontecido, da descida, e todos nós conhecemos. Para mim e para você é claro a situação. O que mudou aqui? Foram os judeus ou foram os discípulos? Quem mudou foi o problema ou foi quem estava no meio do problema? O que mudou, o que nós entendemos e vemos na palavra de Deus, os judeus eram os mesmos, os problemas eram os mesmos, as circunstâncias eram as mesmas, mas o que mudou é o que estava dentro dos discípulos. Os discípulos antes estavam cheios de medo, cheios de temor, mas em Atos capítulo 2 eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios da graça e do poder de Deus. Sabe, é o que Deus está querendo ministrar no teu e no meu coração. Nós só vamos ter a mudança de entendimento, a mudança de mentalidade, quando nós compreendermos que precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Quando nós compreendermos que nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. O que muda o entendimento, o que muda o nosso coração, né? Como diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela inovação do vosso entendimento, é quando nos submetemos ao Espírito de Deus. E para isso, amados, eu te convido a vir sexta-feira para a igreja orar. Eu te convido a orar, a entrar para o seu quarto, a não orar menos do que 1 hora por dia, a ter uma vida de relacionamento com a palavra, porque é isso que muda. Eu tenho dito que é o seguinte: se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas. Está aqui a palavra de Deus. Isso é sério. O Senhor quer transformar a tua vida, quer transformar a nossa vida, quer transformar a tua casa. Ele não quer que você fique trancado, Ele não quer que você se isole, Ele não quer que você fique parado, mas Ele quer que você seja cheio, fica intrípido de tanta unção de Deus na tua vida. Sabe o que é que falta? Primeira coisa, você não pode se conformar. Se você está se conformado, se você está conformado com a situação, se você está conformado com a circunstância, com os problemas, com o medo, com os traumas, com as situações, primeiro detalhe: você não vai ter renovação de entendimento. Se você está conformado com o que o mundo está te oferecendo, não tem como Deus renovar a tua mentalidade. Mas se você está inconformado como eu estou, primeira coisa que a gente faz: a gente não luta contra pessoas, a gente não fala com as pessoas, porque não é essa inconformação que a gente demonstra. A gente vai para o joelho orar, nós vamos buscar em Deus, nós vamos aqui aprender na palavra o que Ele tem para nós. Então é essa revisão que eu queria dar, né? Essa pequena parte da palavra, e convidar você que não foi no culto, a quarta-feira está com a gente à noite às 19h30, uma palavra de Deus ao teu coração, e domingo às 9h30 e às 19h30
Eu creio que o Senhor vai estar fazendo maravilhas em nosso meio. Temos uma palavra de santificação, uma palavra de relacionamento. Então, vamos saber nos posicionar. E para a gente se posicionar como Atos 2, nós precisamos que o Espírito Santo venha nos encher. Tá bom? Olha, um abraço. Deus possa abençoar a tua vida, a tua madrugada, a tua manhã, o teu dia, em nome de Jesus.